Olá! Mais uma vez estamos aqui para apresentar o programa Do Jeito do Jonas. O programa que é feito do seu jeito, do nosso jeito e apresentado do jeito do Jonas. www.dojeitodojonas.com.br é o nosso site. Estamos fazendo o teste do site durante essa semana e você entra lá no nosso site e participa. Nós vamos sortear para as pessoas que entrarem lá uma agenda muito bonita. Eu não estou com ela na mão aqui agora, mas já mostrei nos outros dias e vou continuar mostrando uma agenda muito bonita que você pode ganhar entrando lá no www.dojeitodojonas.com.br para falar conosco, jonasgrebe@ig.com.br e no Facebook, Facebook/Do Jeito do Jonas. Antes de apresentar o meu convidado, eu quero dizer para vocês que eu estou estarrecido com as notícias que estão nos chegando via jornais de televisão, jornais escritos, via internet, a respeito do que fizeram com a nossa empresa chamada Petrobras. Empresa que foi a quinta maior empresa do mundo, a quinta maior empresa do mundo, produtora de petróleo, e que surrupiaram, infelizmente, destruíram a nossa maior empresa. 200 milhões aqui, 300 milhões ali, 100 milhões lá. Um gerente, um simples gerente disse, eu devolvo 100 milhões de dólares, que são aí perto de 300 milhões de reais. Perderam a compostura, perderam a moral. E o que é pior, estão passando para os nossos jovens a mensagem de que o crime compensa, de que vale a pena ser desonesto. Estão passando para os nossos jovens a mensagem de que é fácil ficar rico, basta entrar na política. E não é para ser assim. A política tem que servir para beneficiar a vida das pessoas de um modo geral. Esses 88 bilhões de dólares desviados de dinheiro público deveriam estar sendo aplicados em educação, em saúde, em moradia para quem precisa. Não basta você distribuir algumas cestas para algumas pessoas e dizer, eu estou fazendo um trabalho social, quando na verdade estão surrupiando aquilo que é público, estão roubando aquilo que é público. Eu espero, sinceramente, que a Polícia Federal não pare, que continue e que coloque na cadeia não só o gerente, mas aqueles que fizeram esse esquema, que contrataram essas pessoas, que nomearam essas pessoas, para que nós possamos dar o exemplo de que vale a pena sim ser honesto, de que vale a pena sim cuidar da coisa pública, de que vale a pena sim você andar de cabeça erguida. Não me venham dizer, mas era dinheiro para fazer campanha. Então estão ganhando campanha com dinheiro roubado? É pior ainda! É pior ainda, se é uma pessoa que está fazendo alguma coisa errada, você tem um peso. Se é uma organização que faz uma coisa errada, o peso é muito maior. Eu confio em vocês, que são da Polícia Federal. Eu confio na nossa justiça e espero, sinceramente, que os meus netos tenham como exemplo a punição rigorosa àqueles que não respeitam o que é de todos. E tenho dito. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu trouxe uma ilustre personalidade aqui da nossa cidade, um professor, uma pessoa altamente capacitada, que está envolvido na administração pública da nossa cidade e que tem aí uma história, foi, mas não foi, voltou. Bom dia, obrigado por ter vindo, professor Cândido Garcia Alonso. Bom dia, Jonas, bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui com você novamente, podendo participar do teu programa e, ao mesmo tempo, apreciar a maneira como, muitas vezes, apaixonadamente, você coloca as suas posições, seus posicionamentos, faz a defesa de uma maneira ímpar e radical, diria assim, da probidade administrativa, até porque o probo, aquela pessoa que conduz com retidão, com caráter, com honestidade o seu trabalho, seja no serviço público, seja no serviço particular, ele não está fazendo mais do que a sua obrigação. Claro, você não é colocado no poder público para ficar rico. Você é levado ao poder público para fazer o bem para as pessoas que te elegeram. Você é eleito para cuidar de uma coisa que é de todos.
E aí, a pessoa com o argumento de que ele não pode sair porque só ele resolve, só ele é bom, só ele sabe. Então ele começa a entender que tirar o de todos para ele é normal, e não é normal. Sabe, professor? Eu fico indignado, porque tinha o Osmar Lins, que era um candidato eterno lá no estado de São Paulo, sempre candidato a deputado, e quando era vereador, sempre tal. O Osmar Lins falava assim, peroba neles, né? Eu acho que tem que trazer o Osmar Lins de volta, deve estar velhinho já, para falar, olha, peroba neles, que são caras de pau, doutor. Mas é uma questão que, inclusive, muitas vezes, quando você coloca a questão da investigação, do levantamento dos fatos, das provas e de mandar para o judiciário, há uma coisa também que a gente sempre pleiteia, que a gente sempre pede, que esse judiciário que vai julgar, que vai analisar todas essas provas, que ele também não seja um judiciário tartaruga, que caminhe muito devagar, de tal modo que isso depois quando você condena, ninguém nem lembra mais. Demora até para julgar. Nós temos aí alguns fatos, até mesmo na cidade, de procedimentos, de problemas envolvendo ilicitudes políticas, administrativas, e que até hoje não foram julgados. Até hoje estão tentando ainda intimar as pessoas para poder ouvi-las. E são situações que fazem com que depois a própria população comece a desacreditar na política como um instrumento de transformação, mas ver a política como um instrumento apenas de privilegiar alguns em detrimento da maioria. E esses alguns que estão no poder vão se utilizar deste poder que foi conferido pela sociedade para tentar barganhar o melhor para si ou o melhor para o seu grupo. Entenda-se que essas pessoas não estão preocupadas, não estão voltadas para uma prática política de inclusão social, que é o objetivo de toda ação política, que é permitir a produção de políticas sociais que façam com que as pessoas tenham cidadania e não que façam com que algumas pessoas tenham riqueza. Que então, é o que tem acontecido no nosso país, infelizmente. Que lamentavelmente, uma prática que não vem, e vamos colocar de uma maneira bem clara. Não, vamos lembrar. Não é uma questão vinculada ao partido. Vamos lembrar a música? Varre, varre, vassourinha, varre, varre, bandalheira, que o povo já está cansado de tanta roubalheira, 1960, a campanha do Jânio Quadros. Então, veja. Então, sempre existiram alguns tipos de desvios. Não como agora. Aí perderam a mão, perderam a compostura e perderam o limite. Porque tudo na vida tem limite. É ruim que existisse alguma coisa aqui, alguma coisa ali, é ruim. Mas era uma coisa que todo mundo sabia e todo mundo tolerava. De repente, perderam a compostura, perderam o limite. Jonas, você comentou uma coisa agora que eu gostaria até de estar pensando. Todo mundo sabia, todo mundo tolerava. Ou seja, o pessoal sabia que existiam ilicitudes e toleravam. O que eu acho que é importante estar frisando, neste momento histórico, talvez seja a própria ação do Ministério Público, a própria ação da Polícia Federal, que ela não mais tolera, mas que ela investiga, que ela vai atrás e que ela traz à tona. Então, dizer que hoje nós temos, e o pessoal joga todos os holofotes para um partido, que não é o meu partido, mas eu não concordo dizendo que somente ele é o responsável de uma ação ou que somente esses que são filiados a esse partido é que sejam os piores. Até porque antes se fazia e antes não se julgava. Mas não se fazia nesses níveis. Nunca se fazia nesses níveis, professor. E olha, também é o seguinte, não é um partido, mas esse partido está no comando. Tem uma frase quem que está diz, no comando é que manda. Jonas, não existe meio grávido, não existe meia grávida. Ou a pessoa é honesta ou a pessoa não é honesta, independente do montante. Até porque, conhecendo a tua formação, inclusive religiosa, se eu não sou fiel nas poucas coisas... Não é no muito. Não é no muito. Então, quando você pega esse texto bíblico, ele é bem claro, bem nítido. A pessoa que é íntegra, ela tem que ser íntegra com as poucas coisas para poder ser merecedora das muitas coisas. Se a pessoa faz poucas coisas erradas, querer não, aquilo que ela faz errado, seja pequeno, eu só roubei 100 mil, não roubei 100 milhões. Mas sabe o que pega também, professor? É que esse pessoal que hoje está indo preso...
é quem apontava o dedo para todo mundo e chamava todo mundo de ladrão. Que só eles eram os honestos e todo mundo roubava, né? Você pega o exemplo de gente aí que foi governador, que foi prefeito, que mora na mesma casa há 60 anos, que é casado com a mesma mulher há 60 anos. Estou falando de Paulo Maluf. Casado com a dona Silvia há 60 anos, mora na mesma casa há 60 anos. Tem lá, os carros dele são todos carros, deve ter algum carro moderno, mas os carros dele sempre foram carros de 20 ou 30 anos atrás. Eram Porsches, eram Mercedes, mas eram carros velhos, né? E você não via assim ostentar e falar, não, porque rouba aqui, porque rouba ali. Só que podia até roubar, mas você via sair uma rodovia, você via sair cantareira, você via sair uma rodoviária, você via sair. Hoje você só vê sair dinheiro pro bolso de político. Você pega uma Abreu Lima aí, orçada em 2 bilhões, que gastaram 20 e não tem Abreu Lima. Aí então, é isso que pega. Por quê? Se eu estou aqui todo dia dizendo que esses corruptos têm que pagar e têm que pagar caro, amanhã eu sou pego em corrupção, a minha culpa é maior. Sim. Porque eu estou como acusador. Sim. Um juiz que condena quem rouba, se for pego em roubo, é claro que as manchetes vão ser muito maiores, porque ele está ali para proteger. E exatamente as pessoas, esquece partido, as pessoas que chamavam todo mundo de ladrão é que hoje estão mostrando quem são os ladrões. E isso pega, e pega pesado. Porque o acusador sempre tem uma referência maior. Aí o que nós vamos colocar, Jonas, de uma maneira bem clara. Nós não vamos falar aqui de partido A, B ou C. Não, claro que não, nem nós de pessoas, porque é um grupo. Vamos nos ater à postura, vamos nos ater a um compromisso e um comprometimento efetivo com a coisa pública. Sim. Independente de eu estar na vida pública ou eu ser um simples cidadão, quando se fala em honestidade, a honestidade ela se dá nos dois campos. A honestidade tem que ser uma virtude que a pessoa tem que estar construindo durante toda a vida, de tal modo que seja nas pequenas ou seja nas grandes coisas, vem do berço. Ela é honesta, ela faz aquilo de uma maneira honesta. Ela procura fazer sempre o melhor, não somente pensando em si, mas pensando nos seus. E o fazer melhor pensando nos seus é no seu nome, é na sua integridade, é na integridade dos outros, é não vitimando os outros pelo seu egoísmo, pelas suas práticas desonestas. Então, isto é algo que a gente sabe, faz parte do gênero humano. A gente vai encontrar em toda a sociedade, historicamente, momentos de alto ou de baixo, aonde a maneira como se tratou a coisa pública parecia que estava se tratando de uma coisa particular minha. E isso nós somos contrários, nós temos que sempre bater. Indignar com isso. Com certeza, não dá para a gente pegar e aceitar que as coisas aconteçam como se fossem normais. Eu não posso ficar, e aí me permita, nessa situação, rouba mais faz. Não, a pessoa faz e não rouba. A esse pessoa é o importante, faz, esse é o a ideal. pessoa constrói, a pessoa luta, a pessoa tem emprego, tem honestidade e ela trabalha para isso. Mas o que eu digo dentro disso é que é muito pior. É claro que o rouba mais faz é terrível, mas é muito pior o que rouba e não acontece nada, só rouba. Hoje você tem 10 estados do Brasil que não tem luz, você tem 6 estados do Brasil que não tem água. Hoje a Anael está fazendo uma reunião, estão falando em aumentar a energia elétrica em 83%, hoje está tendo a reunião, 83%, por quê? Porque o dinheiro que deveria estar sendo construído em hidrelétricas estão construindo fortunas particulares e pessoais. Estão usando o dinheiro de fazer refinarias de petróleo para fazer política ou para fazer fortunas pessoais. Isso é que não pode acontecer no Brasil. Então nós tínhamos um estado horrível que era o rouba mais faz e fomos para um muito pior que é o rouba e não faz. Todo mundo tem que ser colocado no mesmo balaio e condenado do mesmo jeito. Eu penso assim, mas o que fizeram hoje com o Brasil é destruir a moral. Nós tínhamos orgulho da Petrobras. Nós falamos da Petrobras com a boca cheia, uma empresa brasileira. O Petrobras é nossa. Nossa de quem? Minha não é, porque eu vou na bomba e pago aumento de gasolina quando o mundo inteiro está baixando o preço da gasolina. Minha não é. Então essa Petrobras que diziam que era nossa, hoje é de meia dúzia de espertos, doutor. Eu diria, doutor Jonas, e aí eu volto a frisar, eu não sou partidário daqueles que acham que tem que se privatizar tudo. A Petrobras sempre foi uma empresa de grande porte, sempre foi orgulho nosso, não só pela produção, mas pela... ela foi sempre de ponta.
ela sempre foi referência até para outras Mundial. empresas. Mundial. E é ainda, não foi, ela é ainda uma empresa. O que eu entendo que a gente tem que discutir é a questão da gerência da Petrobras, é a questão da gerência e da manipulação dos contratos firmados com a Petrobras. Tá? Até mesmo desses cartéis que foram constituídos e que a gente sabe que não atuam somente na Petrobras, mas atuam em muitas obras públicas. De tal modo que o Ministério Público analise isso, que é a questão, inclusive, do governo do Estado de São Paulo, que se discute hoje, a questão da rede de trens. Nossa, também escândalo, claro. E se você for pegar em outros governos, sim, você vai ver também essa própria questão dos cartéis que foram constituídos, cartéis aonde? Que continuam sendo constituídos. Para beneficiar a empresa numa cidade A e a outra empresa na cidade B, e com isso elevar o preço do produto, e a administração, muitas vezes, volto a frisar, muitas vezes acaba ficando refém desses empresários que se unem para pedir mais por um serviço essencial, e esse serviço essencial, quem paga no final de contas é a população. É a população sempre. Monteiro Lobato disse, o petróleo é nosso. Ficou 10 anos na cadeia, preso pela ditadura Vargas, porque disse, o petróleo é nosso. Entre outras coisas bonitas que ele falava também. Vamos ao breve intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos do Jeito do Jonas. MRA Imóveis e Seguros. Vende, aluga e administra. Financiamento de imóveis e automóveis. Consultoria de seguros em geral. Corretores de imóveis e seguros credenciados. Venha conhecer a MRA Imóveis e Seguros, Rua Antenor Pimentel, 942, Morrinhos 2. Telefone 3386-5155 ou 7821-9295. Faltam 13. Falou aqui, quem manda, obedece quem tem juízo. O programa do Jeito do Jonas, de volta para o segundo bloco. É impressionante o intervalo. Um dia eu vou inverter, eu vou deixar o programa todo fora do ar e passar só os intervalos, que é muito legal. www.dojeitodojonas.com.br é o nosso novo site, estamos testando, participa, entra lá, você vai gostar de participar do nosso site www.dojeitodojonas.com.br. Mandar um grande abraço para o Manuel lá da MRA Imóveis, nosso colaborador, nosso amigo, um beijo no coração. E se você está pensando em imóvel, em fazer seguros, vai lá, MRA Imóveis, você vai ser muito bem tratado, porque o Manuel é gente fina. Professor Cândido Garcia Alonso, me diga uma coisa, como é que é essa história? O senhor era secretário, foi exonerado, voltou, o que aconteceu? Conta para quem está assistindo, que muita gente ainda tem dúvida disso. É uma maneira bem clara, todo mundo sabe que eu sou funcionário público estadual. Professor de escola, diretor de escola. Sou diretor efetivo na rede pública estadual, na Secretaria de Educação. Atualmente, o meu cargo de diretor está lotado na escola estadual a professora Raquel de Castro Ferreira, que fica ali no centro do Guarujá. Durante 15 anos fui diretor da escola Diniz Martins, aí há 2 anos eu pedi a remoção e meu cargo foi para essa nova unidade. Enquanto funcionário da Secretaria Estadual de Educação, tá, eu estou cedido, emprestado para a Prefeitura Municipal do Guarujá, aonde eu exerço hoje a função de secretário municipal. Secretário de Relações Institucionais. Secretário de Relações Institucionais. Essa sessão que é feita, ela tem que ser renovada anualmente. Então, todo ano a prefeita, ela encaminha ofício para a Secretaria de Governo, solicitando a continuidade do meu afastamento. No início desse ano, o secretário Saulo, que é o secretário de Governo, no dia 10 de janeiro, baixou uma resolução prorrogando todos os afastamentos, todos, até o dia 20 de fevereiro. No dia 20 de janeiro, ele baixou uma nova resolução cancelando todos os afastamentos dos servidores da Secretaria de Educação que estavam cedidos aos mais diversos órgãos, fosse Prefeitura, Procuradoria-Geral, Assembleia Legislativa, no Estado de São Paulo, inclusive cedidos para secretarias estaduais. E esses servidores teriam que retornar aos seus órgãos de origem, às suas unidades de origem, no dia 27 de janeiro. Ora, no dia 27 de janeiro, cessou o meu afastamento por conta desta resolução.
E a prefeita, por conta dessa resolução, teve que baixar uma portaria me exonerando, porque eu não poderia voltar a ser diretor de escola e permanecer como secretário. É incompatível, é ilegal. Essas acumulo, não dá. Acúmulo de função. Então, o que acontece? Só que, para nossa surpresa, no próprio dia 27 de janeiro, o secretário Saulo baixou uma nova resolução, tornando sem efeito a resolução anterior. Por livre e voluntária pressão. E prorrogando todos os afastamentos dos servidores da Secretaria de Educação até o dia 6 de julho. Portanto, eu continuo cedido para a Prefeitura do Guarujá. A prefeita, como estava em Brasília, ela retornou de Brasília na quarta-feira à noite. Na quinta-feira, ela assinou uma portaria, tornando sem efeito a portaria... Não precisou nem nomear novamente. Não, porque só tornou sem efeito aquela portaria. Ou seja, eu saí, mas não saí. Deixa eu falar uma outra coisa aqui. Eu quero mandar um grande abraço para o meu amigo José Forte, faz um trabalho fantástico lá no Jornal do Guarujá, e eu sempre acompanho as notícias ali. Eu pego um sábado de manhã, um copo de leite, um pãozinho com manteiga quente, abro o jornal, começo a ver e vejo lá, radicais do PMDB... querem Cândido prefeito, eu não lembro bem como é que era a matéria, mas era mais ou menos isso. E aí, o que eu fiz, né? Falei, vou ligar para o Cândido para saber o que está acontecendo. Como é que é essa história? Quer dizer, candidato a prefeito? Eu tenho conversado com o pessoal, Jonas, referente a essa questão. E tenho comentado também o seguinte, eu fico lisonjeado, fico contente, é uma maneira até de me sentir reconhecido o meu trabalho ao longo desse tempo, de ser lembrado como um dos possíveis nomes que possam vir a suceder a prefeita Antonieta na administração. Tá? Tenho comentado que a prefeita tem, ao lado dela hoje, não somente eu, mas tem outras pessoas que também têm a capacidade, têm a competência e tem o compromisso que ela tem demonstrado ter com a cidade e que poderia vir a sucedê-la em 2016, a partir da eleição de 2016. O nosso nome está posto para o PMDB. Quer dizer, você se coloca à disposição. Meu nome se precisar, está... eu sou um soldado na trincheira. Meu nome está posto, eu já comentei isso, inclusive, dentro da executiva, dentro do diretório, que o meu nome está à disposição do partido, está à disposição da administração, se entenderem que o meu nome pode aglutinar e pode vir para a disputa em 2016, eu estou aí à disposição. Por conta deste compromisso e por conta desta posição que eu tenho, eu também já deixei claro para o meu grupo, tá, e para o partido, que eu não venho, por exemplo, candidato em 2016 a vereador. Tá. Até porque seria uma incoerência, já que existem algumas pessoas hoje que entendem que o meu nome ele tem uma viabilidade política e que são pessoas que têm também a pretensão de sair candidatos a vereador. O senhor foi vereador, o senhor foi chefe de gabinete da prefeitura, o senhor é um secretário, né? Quer dizer, preenche todos os requisitos para alguém, né? O senhor tem formação, tem informação, tem toda uma militância política já de muitos anos. Eu acho que o senhor tem mesmo que colocar, como eu também espero que outras pessoas que tenham perfil, que tenham vontade, que tenham capacidade, que se disponham, porque se os bons começarem a se esconder e se omitir, você não tenha dúvida que os maus vão tomar conta de tudo. Né? Então, eu vejo com bons olhos. Eu acho que mais pessoas precisam estar se colocando à disposição, não de uma prefeitura, não, da cidade e da população. Então, eu lhe parabenizo por essa iniciativa. Eu acho que é importante, como também é importante que outros façam a mesma coisa. É importante que a gente, primeiro, não considere que isto já é uma coisa fechada. Não é claro que eu sou hoje... Colocou à disposição. Claro. Estar em evidência, estar com o nome à disposição, volto a frisar, eu me sinto, de uma certa maneira, recompensado por tudo aquilo que venho fazendo ao longo de toda a minha vida, seja profissional, seja sindical, seja como vereador durante 4 anos, seja como secretário da prefeita, e entendo que como secretário da prefeita, meu trabalho não é pensar em estar crescendo como candidato, mas contribuindo para que essa administração, que eu reputo, volto a frisar, eu me sinto bem
com esta administração, porque eu conheço a prefeita Antonieta há muito tempo, sei da seriedade, do compromisso, da honestidade dela no trato da coisa pública, de procurar fazer sempre o melhor em termos de políticas públicas. Hoje, eu vejo na tribuna uma matéria que fala sobre, por exemplo, o Golf Clube que deseja trazer para o Guarujá as atividades das Olimpíadas. Hoje, se isso é possível ser pensado e ser sonhado, é graças a uma ação que a prefeita Antonieta fez, de pensar que era possível na Copa do Mundo quando a gente tem uma seleção aqui. E trazer uma seleção significa muita colocar... gente grande não conseguiu levar uma seleção. Não conseguiu, e muita gente daqui torcia o nariz e dizia, não vai vir seleção para o Guarujá, não vai ser, Guarujá não vai ser uma subsede da Copa. E foi. E foi. E sendo uma subsede da Copa, querendo ou não, Guarujá irradiou sua imagem para o mundo. E irradiou para outros países e tornou-se uma referência também. E o que significa isso efetivamente para nós? Significa que as pessoas podem vir para o Guarujá e, vindo para o Guarujá, ocupar nossa rede hoteleira, que é a melhor rede da região. E sendo ocupada essa rede hoteleira, significa ter emprego e renda para muitas famílias. Quando eu falo mal do Guarujá, eu tiro turista do Guarujá. Eu tiro turista da rede hoteleira e eu tiro emprego da minha população. A ação da prefeita, o sonho de tornar realidade Guarujá como subsede, Jonas, permitiu que Guarujá hoje fosse uma referência. Isso é fruto de um trabalho sério dessa administração. Por isso recebemos 2 milhões de pessoas durante o final do ano, as festas de final do ano. 2 milhões de pessoas visitaram o Guarujá. E por isso, e por ter esta credibilidade, foi que a prefeita Antonieta conseguiu ampliar o contingente de policiais militares durante essa temporada aqui no Guarujá. Por isso, nós conseguimos, através desse trabalho firme da prefeita, de cobrar do secretário estadual de segurança, ampliar o efetivo e ter reduções nas taxas de criminalidade em nossa cidade. E as pessoas falam que não vem nada. Isso é trabalho sério. Então, o que a gente é hoje, mais do que ser pré-candidato, hoje a gente é uma pessoa que está na administração, a serviço dessa administração, que vem fazendo um bom serviço para a nossa cidade em termos de desenvolvimento, em termos de políticas públicas. E que está sendo copiado. Com certeza. Caminhão do Peixe, por exemplo, que é uma ação desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto com a Secretaria Social, ela está sendo referência para outras cidades, porque está levando para as comunidades peixe com valores muito mais baratos. Ou seja, é uma política que visa a alimentação. O que a gente só tem que fazer sempre é isso. Como você falou no começo, é ter clareza dos nossos projetos, os nossos projetos que devem ser sempre uns projetos voltados para a sociedade e projetos que possam contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Uma coisa que eu falo aqui, professor, eu falo sempre, é que problemas existem, falhas existem, onde tem ser humano, sempre alguma coisa que não poderia ser daquele jeito acabar sendo. Então, todos os lugares do mundo onde existe ser humano tem problemas. Mas uma coisa ninguém pode negar, que nesta administração, que já dura 6 anos, a questão do dinheiro público, da lisura, do cuidado com aquilo que é de todos, tem sido exemplar. Nós não temos casos de corrupção. O Guarujá, que já foi citada como a 5ª cidade mais corrupta do Brasil, a cidade mais corrupta do estado de São Paulo, hoje não aparece em nenhuma relação de cidades corruptas no Brasil. Porque hoje aqui se cuida com lisura, se cuida com cuidado daquilo que é de todos. Faltam algumas coisas ainda acontecerem, mas acontecerão. As obras estão aí, estão sendo feitas, as casas estão sendo construídas. Eu acho que nós estamos caminhando, a cidade está caminhando, o povo da cidade tem caminhado e isso é um legado que ficará para sempre na nossa cidade, professor. Com certeza, um legado da administração da prefeita Antonieta, uma pessoa séria, uma pessoa honesta, uma pessoa que dorme e acorda pensando na cidade, e isso tem sido durante 6 anos. 6 anos sem férias, 6 anos... Sem parar. Sem parar, e que merece o nosso aplauso e o nosso respeito. Professor Cândido Garcia Alonso, me honrou muito com a sua presença, e vocês viram que ele está colocando na minha disposição. É isso aí. As pessoas precisam ter essa disposição de servir a todos
né, governando. Você tem capacidade, tem preparo, entre na briga. 30 segundos para falar tchau. Em primeiro lugar, mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui, debatendo com você problemas. Foi rápido, preciso trazendo mais vezes. Quando a gente começa o debate, acaba não permitindo. Mas deixar aqui um abraço carinhoso para todos, em especial para você. Obrigado. Tudo de bom e que Deus sempre esteja com a gente. Muito legal, muito bom ter o Cândido aqui. Sou muito honrado de tê-lo recebido. Que Deus te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.